Tio, Sim, Ítalo. a minha apresentação é quando mesmo que você falou? O tio vai marcar a data ainda, tá? Os Ô, seus grupos tio. que estão se formando, o seu, da Maria, que estão se formando por último, eu ainda vou marcar uma data para vocês apresentarem. Sim? Tá. Eu não sei se já fez chamada, mas eu entrei agora, tá? Ei, Vitória, o tio já tá aqui, ó, tá? Agora vai a hora do print. Vamos lá, pessoal. Bom dia, sétimo ano A, bom dia, sétimo ano B. Bom dia, Thiago. Espero Bom que dia. todos Bom aí estejam dia. Bom muito dia. bem. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom Bom dia. dia. Seguinte, hoje o tio não pode procrastinar muito, sabe por quê? Porque eu tenho alunos aí que vão realizar uma apresentação show de bola, que eu sei que vocês vão arrasar, sobre a Índia. Tudo bem? Então, como é que vai funcionar a aula de hoje? De início, eu vou abrir, só fazer uma apresentação seguinte. Vou usar 2 minutinhos aqui, depois eu dou a palavra para vocês, tá, grupo? A ideia de se apresentar aqui, tanto do grupo 1, grupo 2, grupo 3, até pelo menos até o grupo 6, vocês vão perceber que vocês vão destrinchar, né, discorrer sobre características de certos povos. Então, os povos que nós estamos compreendendo aqui, eu estou dialogando com quem? Com os povos relacionados aos indianos, da Índia, do Oriente, né, daqui da Índia, daqui a pouco da China e também do Japão. Vai ser apresentada aí, acredito eu, uma gama de fatores sociais, culturais, religiosos, políticos desses determinados locais. E sempre lembrar o seguinte: a gente pode falar desses povos da antiguidade, podemos, claro. Vocês estão abertos a apresentar da forma que precisarem aí. E o mais importante é associar toda essa característica com o que nós estamos estudando na Europa, das grandes navegações, da expansão do poder dos portugueses na Índia, na China, no Japão. Vixe Maria! Depois, nós vamos jogar lá para a América, os incas, maias, astecas, tupi-guarani. Depois nós vamos jogar mais para o Brasil. Então, são características que vocês irão apresentar, falar um pouco desses séculos XVI, séculos XV, séculos XVII, que são muito importantes. Tá ok? Então, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. Agora, para dar início, contando aqui às 9h02 do dia 29 de julho, eu abro margem para a nossa primeira apresentação do nosso primeiro grupo, no valor de 4 pontos. Serão 2 pontos para a apresentação e mais 2 pontos na entrega do trabalho digitalizado que foi encaminhado para o meu e-mail. Então, esse trabalho digitalizado serão 2 pontos para o grupo. Por exemplo, o trabalho tirou 2 pontos. Todos do grupo tirarão 2 pontos. A apresentação é uma nota individual, mas, claro, ela pode ser somada com a participação, colaboração, debate, da forma que ocorrer. Mas as notas serão individuais para a apresentação. Para a apresentação. A entrega do trabalho é uma nota compartilhada. Sim, Gustavo Cavati. Só vai poder mandar o trabalho pelo e-mail ou vai poder, tipo, tirar foto e mandar pelo WhatsApp? Pode mandar pelo WhatsApp. Não é tirar foto não, pessoal. Eu quero um trabalho com capa, tá? Do jeito que vocês fazem quando é digitalizado, imprime e me entrega, vocês vão fazer da mesma forma, porém não precisarão imprimir, mas deverão me entregar para o e-mail pelo WhatsApp. Não tem problema. Pode ser em PDF, em Word, em PowerPoint, do jeito que vocês acharem melhor. Mas tem que ter a capinha, a data, os componentes, o título, né? Tem que ter um títulozinho bacana. Depois colocar lá a introdução sobre a Índia, as informações e conclusão, fechar lá. Se quiser colocar imagem, pode colocar imagem. Lembrando que são 2 pontos. Se ficar bacana, o tio até passa lá de 2 pontos, brincando. Vamos lá, pessoal. Gostando de ver essa sala cheia, hein? Vai lá, pode iniciar. O tempo está contando a partir desse exato momento. 9h04. A Índia se localiza no continente asiático. Sua religião predominante é o hinduísmo. Uma religião... Lorena. Oi. Dá bom dia pra turma, Lorena. Fala o que você vai apresentar primeiro. Bom dia, tudo bem? Tudo. É que eu tenho que ir um pouco rápido, Thiago. Minha internet está no 4G, entendeu? Tá bom. Vai lá, Lorena, então. Tudo bem.
A Índia se localiza no continente asiático. Sua religião predominante é o hinduísmo, uma religião que tem influência budista, e a Índia se formou nas margens do rio Hindu. Bom dia, Thiago. Bom dia, Felipe. Bom dia, turma. Bom dia, Felipe. Quero... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A divisão social na Índia funcionava à base de um sistema chamado de casta, praticamente uma pirâmide social. No topo tinha os Brahmin, logo depois os Kshatriya, segundo o Vaishya, os Sudras e por último os Aryan. Tiago, hoje eu vou falar um pouco sobre o hinduísmo, que se baseava na crença de várias religiões, onde se baseia em um estado de espírito, bem consigo mesmo na mente e alma, e vem com uma forte presença do brahmanismo e do budismo. Ok. Bom dia, gente. Bom dia, Tiago. Bom dia. Bom, Tiago, eu vou falar um pouco sobre a mulher. Ela sempre teve uma influência bastante religiosa, que ela praticamente era vista como, pelo menos na Índia Antiga, ela era vista entre os deuses e entre os homens. Era mais um sinal de sacrifício. E com isso, foi passando o tempo e ela infelizmente, pelo menos atualmente, ela é vista mais como... Ela é mais objetificada. Elas sofrem bastante com o estupro, o assédio. E isso, pelo menos para mim, teve uma pegada bastante influente dos portugueses, pode-se dizer. Porque praticamente a Índia ela foi começando a se expandir economicamente, religiosamente e comercialmente a partir das chegadas do Vasco da Gama no ano de 1498. Que aí eles tiveram um grande avanço comercial e econômico e principalmente expansionista. Que aí foi quando o hinduísmo, que é a religião que vem do brahmanismo e é uma era pós-budista, teve uma grande influência, pelo menos para mim, e pelo que eu consegui estudar. E as mulheres, elas também usam um traje que é conhecido como sari. Esse traje, ele tem bastante... é mais uma influência moderna e como é visto mais como um objeto não voltado para a religião, mas mais voltado para a moda em si delas. Sim, sim. Podem ajudar aí, pessoal. Lorena, Felipe, podem complementar. Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês do grupo. Ok, caso dê para dar uma pausa aí rapidinho. É bacana, tô gostando, estão falando aí da religião, muito importante falar da religião, de castas. Essa ideia de casta, a gente tem que lembrar lá da... Se for comparar, vamos comparar, né? Tudo a gente compara aqui. O que tem a ver essas castas, professor? Com o que eu estudei, o que tem a ver? Lembra que durante o feudalismo na Europa eu tinha divisão social? Eu tinha a nobreza, os camponeses, né, ali no meio. Os camponeses no meio não, tem a nobreza, tem um clero, a igreja, a nobreza e os camponeses por último, perdão. Então as castas são a mesma divisão, tá? A diferença é que coloca a religião no meio para poder dizer que existe diferença social. Tá sendo falado um pouco também, você vê que a Índia em si, a religião é muito importante. Mas eu quero direcionar uma pergunta aí para vocês, aquela pergunta para quebrar joelho mesmo. Quando a gente fala do século XVI, século XVII, eu sei que da Europa eu tenho um pioneirismo português. Portugal está começando a navegar. Tanto que Pedro Álvares Cabral, quando ele chegou aqui na América, ele acreditava também que tinha chegado na Índia. Estão lembrados? Ele queria viajar para a Índia. O que Pedro Álvares, assim como vários navegantes portugueses, Vasco da Gama, tinha interesse na Índia? Eles tinham... Com as especiarias, tipo cravo, canela, pimenta, noz moscada. Isso, deixa o João falar um pouquinho. Deixa o João e a Lorena, quero ver os dois. Tiago, eles tinham interesse, eu acho que um pouco também na cultura.
deles. Discorra, fala que eu quero te ouvir, João. Eles tinham interesse também nas especiarias e na cultura, eu acho também. Ok. Algo mais, pessoal? Lorena? E a história da Índia, Thiago, teve início no século XVIII a.C., quando se formaram as primeiras cidades em volta do rio Indo. Isso. Lembrar do rio. Tudo, o rio é a base de toda início de civilização aí, a grande maioria. Por conta da agricultura e do comércio. A palavra comércio, ela é muito importante para a gente descrever a Índia. A gente fala muito de religião, claro. Mas o comércio, para o século XVI e século XVII, é primordial. Por quê? Eu tenho na Europa o renascimento comercial também. O comércio na Europa está bombando. E a Índia tem materiais muito importantes, como a Duda falou agora há pouco, as especiarias, né? Então, vai dar um interesse bacana para os portugueses. Por quê? Eles conseguem comercializar. Pessoal, vou deixar vocês aí finalizar. Felipe Calesani, pode falar um pouquinho mais. Não tenho mais nada para falar não, Thiago. Já fechou a sua apresentação? Já foi isso que eu ia falar. Ok. Tiago. Pessoal, eu vou mostrar umas imagens aqui que eu separei para vocês sobre Índia, tá? Daqui a pouco a gente fala aqui de outros temas. Tiago, Seguinte. Oi? Thiago, acho que é do que tá falando. Pode falar, que Alô? eu tô ouvindo. a Lorena mandou avisar que ela tá praticamente acabando. Tá bom. Falando. A internet dela? Tudo bem, É sem problema. G. Sem problema, sem problema. Pessoal, presta atenção aqui que eu quero mostrar algo bem bacana aqui para vocês, ok? Não sei se vocês vão conseguir aqui observar. Deixa eu ver. É o microfone de quem que tá dando falha? Só para eu... A tela é de Fortnite, tio. De entrada do computador. Ô, Gustavo, o tio te mutou aqui sem querer. Fala aí, Gustavo. O tio te mutou sem querer. É, a sua tela é de Fortnite, o busão do Fortnite. Vamos lá. Tá vendo? O tio quer mostrar uma coisa pra vocês aqui da Índia. O Gustavo já... Tem o microfone aí dando interferência, pessoal. É de quem? Só pra poder bloquear um pouquinho. É o seu, Duda? Ou é o meu? Não é não, Thiago? Não é meu, não? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó. Esses são alguns das trindades. Ô tio, tá dando retorno. Não, é o Léo, é o Léo. É o Léo. Ah, já sei. É Guilherme, né, Guilherme? Não é não, pô. É o Léo. Que Léo, rapaz. Tio Léo tá na aula não, doido. Lógico que tá. Não tá, não. Ô tio, você tá mutado. Precisamos da sua fala. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Seguinte, ó. O tio precisa continuar com a aula, senão eu vou ter que tirar ponto de quem tá atrapalhando. Vamos lá, rapidinho. O que, que eu tenho que Gente, falar muta todos os microfones, só deixa do tio. Tô mutando aqui, ó, só pra... Ok, vamos lá. Pessoal, seguinte, eu quero só apresentar um pouquinho a vocês sobre essa religião, que a gente tá falando tanto da religião indiana, né? Eu tenho uma trindade também, tá? Assim como existe essa trindade no cristianismo, quando a gente fala da nossa religião, é o quê? Deus, Jesus e o Espírito Santo. No caso da nossa religião católico, evangélico, da forma que a gente se sentir, talvez até islâmico, quem for islâmico também nada contra, quem for umbanda também nada contra, mas a questão é, a nossa religião nós temos essa ideia de trindade. Todos pertencem ao mesmo indivíduo. Jesus é Deus e Deus é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o mesmo ciclo, no entendimento do cristianismo. Lá para o povo indiano, quando a gente fala de hinduísmo, dessa religião milenar, na verdade já é trilenar, né? Já tem quase 3.000 anos de história religiosa. Então nós temos que entender o seguinte, existe o Criador, existe o que vai manter, fazer a manutenção e aquele que destrói. Então tem um principal Deus, que é o Deus Brahma.
Se vocês observarem bem aqui, ó, desse Deus poderoso aqui. Cadê o Brahma? Aqui. Brahma, ele é uma entidade com 3 cabeças, 4 braços. Brahma é a principal entidade da Índia, tá? Do rio Ganges, que foi falado agora há pouco, que o João comentou, do início ali da civilização indiana, o rio Hindu. Então, nós vamos ter aqui esse desenvolvimento e essa religiosidade muito presente nesse povo. Ah, mas na Índia não se come vaca, a vaca é sagrada. Sim, a vaca é sagrada. Assim como todos os animais, se você perceber, eles são sagrados. O gato, meu cachorro e meu gato, para mim, são sagrados, são importantíssimos. Tem uma importância quase que divina. Por quê? São animais, a gente tem que respeitar quase que todos. Mas para os indianos, a vaca tem uma importância em si pela fertilidade, pela questão do leite, de amamentar. Então você tem um símbolo nela que ela tem uma representação para aquele povo. Aquela representação do animal sagrado. Se a gente for jogar para o Egito, também havia. Se for jogar para vários outros civilizações, também vai haver animais sendo representados como divindades, como sagrados. Ok. Então nós temos aqui de Brahma, vamos ter também Shiva. Shiva, pessoal, é um grande personagem também, tá? Também já escutei falar nela. Shiva, também da meditação. Tem até, o tio gosta muito de quando tá assim, preparando aula, de fazer essas meditações. É aquele, a própria invocação do som é uma forma de meditar. Tanto que não foi falado aí na apresentação, mas vocês poderiam ter falado sobre a questão da yoga em si, que é uma dos países aí que é referência para yoga, para meditação. Então você vê que a espiritualidade em si, ela está inserida o quê? Nas práticas, nas ações, ok? Temos a casta, a questão de dividir, que é ruim, mas tem algo aí a ser compartilhado. Temos Shiva e também, por último, temos Shivanu, que está aí. São as nossas 3 divindades. Aí você vai perguntar, ô professor, quer dizer que lá na Índia só tem esses 3 deuses? Claro que não. Desses 3, pessoal, você vai ter uma gama aí, ó, infinita, de mais de 30 milhões de deuses. Então tem muitos. Mas os 3 principais da trindade mesmo, que formam os deuses, são esses aí que eu acabei de mostrar para os senhores e para as senhoras. Pessoal, Índia, eu posso fechar a apresentação de vocês? Pode. Ô, Thiago, deixa eu só tirar uma dúvida com você. Pode. Tio, peraí que o caminhão, se estiver atrapalhando, porque o caminhão ele decidiu passar aqui agora. Sim. João, eu achei que era o João que estava falando, acendeu a luzinha dele aí. Fala, Duda. Eu queria saber se, tipo assim, é errado você acreditar em mais de uma religião. Porque eu acredito em 3. Não, errado não tem nada de errado. O errado é a gente censurar a religião do outro. Na verdade, a palavra religião a gente se limita muito. Parece que é uma gaiola, né? A palavra é espiritualidade. Sim, é porque, tipo assim, eu concordo em você, igual você falou, uma gaiola. Porque religião não é um termo para você se prender, é um negócio que você acredita. Que vai levar a sua espiritualidade, a sua crença, algo divino. Tem gente que reza para um Deus do bem, certo? Mas tem gente que vai orar para um Deus do mal. Para fazer um Deus que mata, um Deus que vinga, um Deus que tortura. Tipo os deuses traficantes, Thiago. Tipo o quê? Os deuses dos traficantes. Não sei não, aí. Aí eu já não sei essa fala não, João. Mas talvez até os traficantes em si, eles acreditam no Deus do amor e tudo mais. Mas eu tô falando, a pergunta da Duda era se era possível acreditar em mais de uma religião. Talvez sim. Porque talvez as religiões são só um templo que você vai elevar a sua espiritualidade. Mas talvez no islamismo e no cristianismo, o Deus do amor em si está no islamismo e está no cristianismo. Não tem diferença. Mas você pode encontrar um Deus do ódio dentro do cristianismo. Tem gente que ao invés de orar para Deus, ora para quem? O Deus Simone. Pro capeta, né? Então, cada um escolhe o seu caminho. Talvez existe o bom dentro do cristianismo e existe o ruim dentro do cristianismo.
Assim como existe o ruim dentro do hinduísmo e assim como existe o bom dentro do hinduísmo. Assim como existe o ruim dentro do islamismo, assim como existe o bom dentro do islamismo. É só a gente compreender. Tá ok, pessoal? Assim ocorre na política, assim ocorre na religião, assim ocorre em vários campos. Ok? Não são todos os políticos que são ruins, mas existem alguns bons. Não são todos médicos ruins, mas existem alguns médicos também bons. É só para a gente compreender. Então, a gente não pode ficar preso dentro da religião em si. Mas é sempre bom a gente exercitar a nossa espiritualidade. Sempre que possível, fazer uma oração, agradecer. A gratidão é algo muito vantajoso para a nossa própria vida. É algo que volta, né? A gente agradecer pelo dia, pela comida, por tudo. Pessoal, falar de Índia, a gente acaba falando um pouco sobre a espiritualidade. Porque eu não posso fechar aqui que a Índia é só hindu, é só budista. Thiago, Sim? uma pergunta. Aqui no catolicismo, no cristianismo, sei lá, pelo menos aqui no Brasil é assim, né? Que a questão sobre problemas psicológicos é visto mais como uma falta de Deus e pá. E no hinduísmo, funciona assim também? Então, esse aí a gente já acaba fugindo um pouco mais do cultural em si, indo mais pro psicológico, já é uma outra área. Mas não é todo, a gente tem que se basear que são livros, são orientações, são autoajudas, tá? Existe aí Augusto Cury que vende muito livro, que fala sobre autoajuda. Fala sobre a cabana, vamos falar da ideia de encontrar, como eu falei agora há pouco para vocês. Tem gente que procura uma religião, uma alternativa, claro. Não encontro paz. Talvez na religião você encontre essa paz. Mas a religião é uma forma disfarçada de se falar o quê? Da espiritualidade. Tiago. A espiritualidade a gente consegue compreender o outro, consegue compreender o universo, o indivíduo, até nós mesmos. Quando a gente fala de meditar, a gente entra em conexão com nós mesmos. Tentar corrigir nossas falhas. Então, talvez, quando a gente fala sobre angústia, ansiedade, depressão, que são as palavras, né, do nosso século, ansiedade, depressão, às vezes, o que cura uma depressão? O que cura uma ansiedade? A ansiedade ela é curada, muitas vezes, com uma leitura. Quando você percebe que você não consegue parar para ler um livro, olha aqui, eu estou com alguns livros aqui. Se eu não consigo parar para ler, talvez seja ansiedade. Então, como é que eu vou enfrentar essa ansiedade? Ficar sem ler? Não. Então, calma lá, eu vou ler. Vou sentar e vou ler. Você vai ver que a sua respiração vai se acalmar, você vai respirar melhor, vai voltar para um estágio melhor. Assim como ocorre na espiritualidade. Então, é Deus que cura? É Deus que cura. Esse Deus é o quê? Uma energia? É algo bom? Ele vai te curar. Mas calma lá, eu estou orando para quê? Um Deus ruim que vai matar, que vai que vai castigar? Então, isso vai fazer mal a mim mesmo. Compreende? Eu desejo bem para Duda, eu desejo bem para o João, eu desejo bem para o Rômulo, eu desejo bem para o Murilo. Tá entendendo? O que eu planto, eu colho. Então, muitas vezes a gente interpreta a Bíblia, interpreta o Alcorão. Claro, são pensamentos, são frases para fazer o quê? Para despertar a espiritualidade de nós, para despertar a solidariedade, a convivência. Então, a gente tem que compreender dentro desse contexto. É muito bacana, se a gente ficar aqui falando sobre espiritualidade, principalmente indiana, a gente fica um bom período, mas você percebe, falar de Índia em si é falar dessa espiritualidade, que para eles isso é turismo, isso é cultura, tá ok? Eu vejo muita gente fazendo chacota sobre a questão da vaca. Se fosse na Índia isso. Mas, pessoal, você ficaria... Aqui a gente fica abismado com o quê? Se matar um cachorro para comer. Se alguém matar um gato, meu gato, pelo amor de Deus. Tá entendendo? O gato, para mim, é a coisa que eu mais amo, meus animais. Então, existem países que matam cachorro, gato, é cultural. Mas... Por isso que surge Covid. Animais selvagens, né? Então não vamos entrar nessa... Deixa para a China para o próximo grupo, que eles vão falar sobre isso. Ô tio, em vez da China pegar... China é o próximo trabalho. Não vamos focar a China agora. Pegar
como é que fala? Um feijão e um arroz. Pegar um ovo, já come arroz, feijão e ovo. Mas é Não, tem que comer cultura. morcego. É cultura. Aqui Esse é tem. grãos. O feijão é um grão, né? Então, existem diferenças de cultura, pessoal. Por exemplo, o japonês tem a sua diferença, o chinês tem a diferença. Já os estadunidenses, o pessoal que nasceu nos Estados Unidos, a cultura ali é comer o quê? Fast food, hambúrguer, pizza. Então, são culturais, né? Ok, pessoal, sobre a Índia, então, foi apresentado. Quero falar um pouco aqui para a gente poder discorrer esse assunto maravilhoso. Tem aqui as imagens que eu acabei de apresentar para vocês. E no nosso livro, eu tenho aqui, pessoal, que eu ia até mostrar. O seguinte, são relatos de viajantes. Acredito que vocês devem ter pesquisado, encontrar algumas matérias aí bacanas falando sobre. Então aqui, por Flávia Ribeiro. Ela é turista. Saibam, pessoal, se vocês quiserem viajar também, quem já tem canal aí no YouTube, estou até pegando aqui umas dicas com o professor de empreendedorismo. Então, se vocês já estiverem viajando, o que vocês podem fazer? Registrar isso ou criar um blog. É o que eu sugiro aí. Temos blogueiros aí muito famosos. Cadê a Ana? Ana Clara já domina essa área. Mas eu digo para vocês o seguinte, crie um blog, um canal no YouTube. O que vocês podem fazer? O que vocês registraram como forte, por exemplo, meu diário na pandemia. Coloca ali no blog essas informações. Coloca no YouTube, ou do jeito que vocês acharem melhor. Vocês vão ver que isso vai dar dinheiro, tá? Você vai se tornar um digital influencer. As pessoas podem até te procurar para patrocinar, anunciar. Então, é isso que funciona. No caso aqui da Flávia Ribeiro, ela relatou a viagem dela para a Índia. E perceba, ó, eu tenho aqui os traços familiares, a cultura, né? A questão da representação do sinal na testa como ato. Temos aqui as construções, a cultura. Ok? Se vocês perceberem também nesse relato, ele vai falar um pouco sobre a representação, a visão que a mulher que a mulher tem na Índia, essa representação. A Duda até falou um pouco sobre o estupro, que foi um assunto muito polêmico na Índia, que foi falado há muito, né? Sobre a questão do estupro da Índia. Lembrar da população que está para passar a população chinesa, que é uma população de mais de 1 bilhão de habitantes. É uma população que já está anunciando que tem o objetivo de ultrapassar a China nessa questão. Se for associar que o coronavírus querendo ou não, para uma população de 1,2 bilhões de habitantes, é menor, o número de mortes por Covid está sendo menor que o Brasil. Então, olha que loucura, o Brasil tem 210 milhões. Já estamos chegando a 100 mil mortos. A Índia, com 1,2 bilhão, não chegou a 50 mil mortos. Então, a gente compara, calma lá, a China é tão atrasada assim? A China eu tenho que destratar, desmerecer tanto a Índia assim? Não. Então, a gente começa a comparar aqui. Governo, política, cultura, tradição. Porque isso daí não é tanto de essa coisa do Covid. Não é tanto de, mas de, tipo assim, população ela tem uma influência, mas é mais de censo. Então, claro que isso vai vir em vários fatores, só para a gente compreender aqui um pouco, tá, pessoal? Então, a Índia em si, nós deixando de lado aqui esse preconceito, lembrar então, ó, da valorização cultural daquele povo. Lembrar que mesmo com o comércio com os portugueses, a Índia não perdeu essas características. E é isso que a gente tem que falar. Por quê? Com Portugal aqui, pessoal, perceba, quando eu vou lá na Índia, eles estão falando que língua? É o português ou é o indiano? Indiano. Então, por que quando a gente está no Brasil, a gente não fala a língua tupi-guarani? A gente não fala a língua dos botocudos? Por causa que os portugueses influenciaram. Influenciaram não, porque os portugueses impuseram a cultura deles. Eles se escravizaram, eles torturavam os povos que aqui viviam. Por isso, quando a gente fala de descobrir, não foi nada descoberto. Foi invadido, foi explorado, foi escravizado. Então, a nossa história, pessoal, quando a gente chega para contar a nossa história do Brasil, comparando com a história da Índia, que a gente tinha uma relação ali portugueses com os povos indianos, você vê como que é diferente. Quando a gente compara a relação dos portugueses na Índia com a relação dos portugueses aqui na América, você vai ver que vai ser outra história. Não vai ser a mesma relação.
Então, cadê a religião dos povos originais? A gente nem conhece. Por quê? Porque os portugueses obrigaram esses povos a não contar. Porque os portugueses proibiram esses povos de falar a língua que eles se comunicavam. Os jesuítas também vão vir nesse ramo e vão proibir de se comunicar com a língua original. Então, nós temos um paralelo. Quando for apresentar aqui o Japão e a China, vocês vão ver que o Japão também, por vez ou outra, acabou fazendo o que com os portugueses? Expulsaram os portugueses daquele território. Expulsaram. Nós só vamos conseguir romper os laços com os portugueses em 1822. E olhe lá, porque quem vai governar vai ser Dom Pedro, que era português. Então, para a gente compreender como que nós somos tão dependentes, de certa forma, dos europeus, daqui a pouco dos ingleses, depois dos Estados Unidos. Então, é para a gente compreender. Quando a gente começa a falar mal do Brasil em si, a gente tem que falar assim, calma lá. Eu sou brasileiro e a gente tem que valorizar a nossa cultura. Eu tenho que valorizar os povos indígenas. Eu tenho que valorizar o nosso território em si, claro. E não entregar, né? E não sempre diminuir. Mas é ruim quando governantes acabam diminuindo o nosso próprio território. Mas, falando à parte, hoje o nosso assunto foi Índia. Pessoal, para a nossa prova, o que vai ser cobrado aqui? Estou fechando, pessoal. Vou tirar o print dos alunos online já para fazer a chamada. Então, do nosso conteúdo online, eu tenho o capítulo 5 e o capítulo 7 que vai ser cobrado na nossa prova. Então, vai ser dos povos da África e dos povos da América. Tá ok? Esse vai ser o conteúdo. Professor, você vai cobrar Índia? Não. Professor, você vai cobrar Japão? Não. Professor, você vai cobrar China? Não. Professor, você vai cobrar Azteca? Sim. Aê! Professor, você vai cobrar o Reino de Gana? Sim. Professor, você vai cobrar sobre os Incas? Sim. Professor, você vai falar sobre os Maias? Sim. Professor, você vai falar do Reino de Mali? Sim. Deu para compreender, pessoal? Professor, você vai falar do Congo? Deu, ficou muito legal. Felipe, o senhor está no grupo do 7º ano? Sim. Tá, todos aqui na aula. Kelvin, o senhor está no grupo do 7º ano? Não. Tá, se o senhor tiver WhatsApp, mandar mensagem para alguém para colocar no grupo. Pessoal, quem não estiver Ô, tio. Oi, Kelvin. Minha mãe me falou que ela te mandou meu número. Mas você tem um WhatsApp? Tenho. Eu tentei mandar mensagem, não apareceu lá. Qualquer coisa, você manda o meu número. Pega o meu número com ela e me manda mensagem, que eu te adiciono lá, ok? Eu também não tô no grupo não, tio. Rômulo, me manda mensagem. Consegue meu número depois. Manda pra alguém pra te adicionar no grupo. Precisamos te adicionar. Você tá sem grupo. Mas alguém está sem grupo. Mas alguém está... Oi, Felipe. Rômulo entra e sai. O que adianta botar ele? Adiciona ele. Rômulo, não sai do grupo do 7º ano mais, tá? Não sai, não. Tá. Adiciona ele depois, Felipe, se você tiver o número, ou me encaminha. Tá ok? Tá bom, eu adiciono ele. Obrigado. Pessoal, parabéns ao grupo 1. Gostei da apresentação. Se quisessem ter usado a imagem, poderia, tá bom? Aí o César vai me apresentar em outro momento porque aconteceu um probleminha ali. Mas sem problema. Pessoal, agradecer, estouramos nosso horário. Nossa próxima aula é amanhã, eu acho, né? Amanhã, 7 e pouco. 7h10, maravilha. Pessoal, até amanhã, apresentação do 2º grupo. E será quem, o 2º grupo? Deixa eu ver aqui. O 2º grupo vai ser... Não tenho anotado, não. Daqui a pouco eu olho ali no grupo, pessoal, e apresento a vocês, tá bom? Eu, Carol, Yasmin Show. e Luísa. Show, Lara. Isso aí. Então amanhã é sobre China. Não Tchau. falte. Print screen aqui, ó, só para registrar a chamada. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até amanhã. Falou, Tchau.